Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nono tutorial. E nesse tutorial a gente vai aprender a como criar o nosso próprio pacote aí em ROS2, né, usando a linguagem de programação Python, certo? Porque a gente pode escolher duas linguagens de programação para os nossos pacotes, C++ e Python. Aí para essa série de tutoriais aí, a gente vai estar escolhendo Python e vai estar usando Python aí, tá? Para criar os nossos pacotes. Porque vai existir algumas diferenças, né? Justamente porque a linguagem de programação é diferente, aí vai ter arquivos diferentes, etc. Mas aí nós vamos estar utilizando o Python. O Python é mais simples também, mas é uma linguagem também amplamente utilizada. Tá aí, vai ser bem boa aí para o desenvolvimento dos nossos projetos. Mas aí então, antes de Então, para começar, o que são pacotes? O pacote ele vai conter uma série de recursos, né, série de códigos, algoritmos de programação e também de executáveis que a gente vai estar criando para poder realizar determinada função, né? Então, por exemplo, vamos supor que o meu projeto é um controle para algum robô. Aí eu criei um pacote e nesse pacote que vai ter o controle do robô, né? Sei lá, eu vou usar um joystick, aí eu fiz uma programação para poder pegar as entradas do joystick e converter isso em velocidade para o robô, né? Aí eu fiz um pacote para isso, certo? E aí, uma das vantagens do pacote é que ele permite a gente compartilhar para as outras pessoas, ou até mesmo para a gente estar salvando e utilizando, por exemplo, em outra máquina, de uma maneira bem mais fácil. Porque aí, vamos supor que eu crio um pacote, aí eu quero que uma outra pessoa ela utilize o mesmo pacote que eu, seja para testar, enfim. É, a única coisa que eu posso fazer para ela é disponibilizar o meu pacote e aí ela vai dentro do workspace dela, vai estar baixando meu pacote lá dentro da pasta source, né? SRC, e ela vai estar executando o meu pacote ali. Então tem bastante facilidade nesse sentido, certo? Bom, e aí antes da gente começar a fazer as coisas em si, eu gostaria de trazer um pouquinho da questão da estrutura de pastas. Porque aí a nossa estrutura de pastas ela vai ficar da seguinte maneira. A gente vai ter a pasta do nosso workspace, né? No tutorial passado a gente já criou o nosso workspace, né, de nome ROS2 underline WS. E aí dentro do workspace a gente tem a pasta source, né, SRC. E aí dentro dela é que vem os nossos pacotes, certo? Então aqui tem alguns exemplos. Esse aqui é um pacote usando a linguagem de programação C++, né, C++. Aqui seria, aqui é de modo genérico, né, mas só para explicar a estrutura das pastas e tal. Esse aqui seria um pacote em Python. E aí a gente poderia ter N pacotes dentro da nossa área de trabalho, do nosso workspace. Isso que é o mais interessante. E aí, entrando especificamente em pacotes Python, que vai ser o que a gente vai trabalhar aqui, eles têm por padrão essa estruturazinha aqui. Então, dentro do nosso pacote, a gente vai ter por padrão estas pastas e arquivos aqui. O primeiro arquivo deles, esse .xml, ele é um arquivo que contém meta-informação. Como assim? Ele contém informações do próprio pacote, certo? Então nele vai ter, dá pra gente colocar o nosso nome como o criador do pacote, né? Dá pra gente colocar a licença, dá pra colocar várias informações acerca do pacote, como também algumas dependências que ele tem, né, de bibliotecas de programação e etc. Aqui dentro da pasta search, a gente vai ter um arquivo com o nome do nosso próprio pacote. E aí esse arquivo, ele serve para o ROS conseguir encontrar esse pacote. E aí a gente está conseguindo executar os executáveis que tem dentro dele, certo? A gente tem esse arquivozinho aqui também, setup.cfg, que é ele que vai permitir a execução dos executáveis, tá? Esse aqui é para encontrar o pacote, esse aqui ele permite a execução dos executáveis que tem dentro do pacote. A gente também tem o setup.py,
E aí, nesse arquivo aqui vai ter as instruções para poder estar instalando o pacote, certo? E aí vai ter algumas coisas relacionadas ao Python mesmo, para que o pacote ele seja instalado e seja possível usar ele. E aí a gente também vai ter um arquivo com o próprio nome do pacote. E aí ele também é usado para poder estar encontrando o pacote aí, para o host estar conseguindo encontrar o pacote, tá? E aí é de uma maneira bem breve mesmo a explicação dessa estruturazinha aí, só para a gente ter em mente, né? Também saber que é necessário ter essas pastinhas aqui. Mas não precisa se preocupar que a gente não vai precisar de criar cada uma dessas pastinhas aí, não. A gente vai ver. E aí agora a gente vai para a parte prática. A gente vai criar então o nosso pacote. Bom, antes de entrar no container, lembrando de ativar o display, eu vou falar isso várias vezes. Até porque eu também esqueço, mas é importante. Vamos entrar no nosso container. Essa parte aqui vocês já devem estar cansados de fazer. E aí eu vou entrar na nossa workspace, certo? E aí eu vou entrar dentro da pasta src, que é onde ficam os nossos pacotes. Inclusive está ali o pacote do tutorial passado. Bom, vai ser aqui que a gente vai criar o nosso pacote, certo? E aí como é que a gente cria o nosso pacote? A gente vai rodar o seguinte comando: ROS2 pkg, é uma abreviatura aí de package, né, pacote, create. E aí, para esse tutorial aqui em si, a gente vai estar usando alguns argumentos para a gente estar passando alguns atributos aqui, só para simplificar a mesma criação. Então, o primeiro argumento vai ser... Não, nesse caso aqui, esse argumento build type, ele não é só para esse tutorial aqui, não, para simplificar. Ele é necessário. Por quê? Como eu tinha falado, tem diferentes linguagens de programação para o pacote, né? Tem C++ e Python. E também tem diferentes tipos de construtores para o pacote. Então, na hora que a gente dá o build type aqui, a gente está especificando o tipo de construtor para o pacote. Isso é necessário, tá? Todas as vezes que vocês fizerem isso, precisa. Qual que é o tipo que a gente vai usar? Vai ser o Ament Python. Beleza? E aí agora vem algumas coisas mais opcionais mesmo. A gente tem o argumento license, que serve para a gente passar a licença para o nosso pacote, certo? Eu estou passando aqui a licença Apache 2.0, que é uma licença de uso comum, tá? De software livre, não tem pagar nada, é tudo aberto, basicamente. E aí, um outro argumento é o de node name. Esse argumento aqui, ele permite a gente criar já o nosso pacote com um nó que dá um simples hello world só para a gente estar testando, tá? Aí esse argumento aqui, ele serve basicamente mesmo só para esse tutorial aqui. Aí eu vou dar o nome do nó, vou chamar só de myNode, certo? E aí agora a gente passa o nome do nosso pacote, que eu vou chamar aqui de mypackage. Beleza? E aí então, o que seria opcional aqui seria esse aqui que eu marquei aqui, a licença e o nó. Apesar de que vocês podem usar a licença aqui, mas é opcional, dá para alterar depois, tá? Aí você pode dar um Enter. E olha só que interessante. Aí ele já mostra aqui que foi criado o pacote, né? O tipo de construtor que usou. E aí ele mostra aqui todas as pastas e arquivos que ele já criou automaticamente. São todos aqueles arquivozinhos lá que eu tinha mostrado anteriormente aqui. Se eu der um ls, aí percebo que o nosso pacote já está aqui. A gente pode entrar nele, dar um ls de novo, aí aparece pra gente as pastas e os arquivos. A gente tem o setup.py, tem o resource, tem um arquivo lá com o nome do próprio pacote, o package.xml. E aí, eu vou estar voltando aqui na raiz no nosso workspace, porque como a gente criou um novo pacote, isso não estava no nosso workspace, a gente precisa de reconstruir
nosso workspace. Então eu vou dar o comando colcon build. E aí vem um argumento, um parâmetro interessante que dá para passar, que é o de pedir para reconstruir só com o pacote que eu adicionei, certo? Porque se eu usasse colcon build aqui, ele ia reconstruir tudo. E aí, se você for pensar em projetos muito grandes, talvez você teria que esperar um tempão meio à toa, né? Só que dá pra gente passar o seguinte: packages, select. E aí eu passo o nome do pacote que eu quero que ele reconstrua. Aí se eu der um enter, aí olha só, ele vai reconstruir só esse pacote. Aí vai ser mais rápido. Beleza, reconstruir o pacote. A gente precisa de dar um source, né, pra gente dar esse overlay aí do nosso workspace, pra gente estar conseguindo usar os pacotes do nosso workspace. Então source install no arquivo local setup.bash. Dou um OK, beleza. Agora eu já estou no overlay e aí eu consigo rodar os pacotes que estão dentro desse meu workspace. E aí é isso que a gente vai fazer para testar se está tudo certo. Run, aí eu passo o nome do meu pacote, que é my package, e o nome do executável, que é aquele nó, lá o my node que a gente criou. Eu dou um enter e olha só que interessante. Aqui a gente já consegue ver que rodou certinho o executável, que é basicamente isso mesmo, só para a gente testar. E aí, para finalizar, a gente vai ver algumas coisas que dá para a gente editar em relação às informações do nosso pacote. Então eu vou entrar na pasta search, entrar dentro do nosso pacote e aqui a gente vai editar o arquivo package.xml. Então a gente vai dar um gedit package.xml e aqui a gente tem as informações acerca do pacote, né? Como eu falei, como eu expliquei sobre esse arquivozinho aqui. E aqui em root, né, dentro dessa tag maintainer, aqui vai o nome do criador do pacote. Então vocês podem colocar o nome de vocês, colocar o meu aqui, e aqui dá para vocês colocarem também o endereço de e-mail de vocês, certo? Eu vou colocar um e-mail aleatório aqui, esse nem é meu e-mail mesmo. E aqui também tem até a informação de licença, né? Aí dá para você colocar as suas informações aí. Bem interessante, porque como eu disse, o pacote depois você pode estar passando para outras pessoas, utilizarem e tal. E aí também dá para adicionar uma descrição. Então posso colocar aqui primeiro pacote ROS2 Qt, por exemplo. Beleza, aí dá um Ctrl S aí para salvar, ou clica aqui em Save e já pode fechar. E aí, mudando aqui no package.xml, é importante a gente lembrar que a gente também precisa de mudar no setup.py, porque ele também contém meta-informação do pacote, tá? Informações do pacote. A gente precisa de dar um gedit setup.py e deixar aqui do mesmo jeito que está no package.xml. Então aqui no maintain, onde está a root, coloca o mesmo nome. Aqui vira o e-mail. E aqui é a descrição. Primeiro pacote ROS2. Isso. Aí lembra de salvar. Pode fechar aqui. E aí são informações bastante úteis aí pra gente estar colocando. Mas aí, então é isso, pessoal. Eu posso voltar na raiz aqui, né, e tá reconstruindo, porque eu alterei o arquivo lá. Aí, beleza. Reconstruiu rápido aqui, né, porque ele só reconstruiu o que foi alterado. Bastante interessante. Mas aí com isso a gente fecha esse tutorial, pessoal. Tá saindo aqui do container. E aí então, nesse tutorial, nós aprendemos a como criar o nosso próprio pacote, né, utilizando a linguagem de programação Python. Aí
Nos próximos tutoriais a gente vai estar aprendendo a como estar criando nossos próprios nós, aí, né, utilizando o Python. A gente vai aprender a como criar publishers e subscribers, né, publicadores e leitores de tópicos, né, assim, que publica no tópico, lê do tópico, serviços, enfim, uma gama de coisas aí que a gente vai estar aprendendo que vai dar pra gente estar utilizando para desenvolver projetos aí em ROS, beleza? Muito obrigado pela atenção, qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários e até o próximo tutorial.